Muito bem, estamos de volta com o Boletim do Esporte aqui pela Terceira Via TV. Agora conversando com o Fernando Antônio Petrus, sobre... Fernando, mal começa o ano, Fernando, e já temos polêmicas no futebol brasileiro. Parece que a bagunça já é um prenúncio de que vai ser um ano de novo conturbado. A tal Copa, a Liga, né? A Liga Sul, Minas, Rio, programando jogos, a CBF vetando, dizendo que não serão realizados jogos, senão os clubes serão severamente punidos, e a Federação do Rio de Janeiro também, com relação ao Flamengo e Fluminense, seus filiados, né? Ontem os jornais estamparam, os jogos da Liga não serão realizados. À noite, já as emissoras de televisão dos canais fechados anunciando hoje jogos pela Liga, inclusive o jogo do Fluminense e tudo mais. Quer dizer, a proibição por parte da CBF dos árbitros apitarem esses jogos, né, senão serão desligados do quadro de arbitragem. Quer dizer, uma confusão que ninguém entende, né? Boa tarde a você, boa tarde ao telespectador. Primeiro, a Liga, ela, ao ser fundada, ela se fundamentou na Lei Pelé. A CBF, ela pode até criar, de certa forma, dificuldade para que a Liga possa caminhar com suas próprias pernas. Mas a Lei Pelé ampara a criação da Liga. E a CBF, antes de mais nada, ela tem que dar bons exemplos para poder, na verdade, dirigir o futebol brasileiro com dignidade. Se a própria entidade máxima do nosso futebol comete erros que deixam o nosso desporto em linha de comprometimento, ela não tem o direito e nem o dever de falar nada. Vários canais de comunicação já noticiaram os jogos do Flamengo contra o Atlético Mineiro, em Minas, e em Volta Redonda, no interior do Rio, Fluminense e Atlético do Paraná. Exatamente. Os jogos foram vendidos desde o mês de dezembro. A Liga foi criada no final de novembro. Será que agora que a CBF se manifesta impedindo a realização dos jogos pela Liga, será que somente agora é que ela teve acesso às escalas dos árbitros, que já foi feita há mais de 10 dias? Segundo o presidente em exercício da CBF, que é um camarada totalmente desconhecido, né? Que o Del Nero deixou no lugar dele, a Liga Sul Minas Rio pode ser realizada a partir de 2017, quer dizer, do ano que vem. Esse ano, fora de cogitação. E estão dizendo que o presidente da Federação do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, é sério candidato à presidência da CBF. Eu hoje posso te dizer o seguinte, nada me surpreende. E além do mais tem o seguinte, o Rubens Lopes, ele também forçou essa liga a não ter êxito. Exatamente. E diante, né, do peso que hoje ela representa, porque você não vê times pequenos, você pode até, digamos assim, o Avaí é um time pequeno. Criciúma. Conceitualmente não, porque dentro do seu estado é grande. Leva a torcida. O Criciúma dentro do seu estado é grande. Grande. Então, às vezes, quando se compara a Flamengo, a Palmeiras, a Santos, alguém pode imaginar assim, não, esses times estão bem abaixo. Mas eles são times fortes em seus respectivos estados e são times que têm uma estrutura financeira muito boa. O próprio Atlético Paranaense. Claro, o chamado furacão do futebol do Paraná. E esses clubes, mesmo reconhecendo que pode haver dificuldade financeira no transcurso da competição, porque a formação de apoio ainda está acontecendo, e você sabe que é um custo enorme para você fazer com que haja lucratividade para os clubes, porque, digamos, se no futebol do Rio, Campeonato Estadual do Rio, que começa nesse fim de semana, a gente tem alguns prejuízos,
Imagine você tendo que sair do Rio para ir para o Sul, sair do Rio para ir para São Paulo. Exatamente. Você vai ter realmente problemas graves de ordem financeira, mas os clubes estão cientes. Os clubes estão sabendo. Por isso eles começaram a se organizar com relação a esse aspecto desde o final de novembro de 2015. Então agora a CBF não tem mais o que fazer. Ela pode criar sim dificuldade, mas ela tem que entender que ela também é culpada por muita coisa que ocorre no futebol brasileiro, porque muitos erros e que acabam sendo citados como mau exemplo vêm exatamente da CBF. E detalhe é o seguinte, ainda tem a ameaça do presidente Rubens Lopes da Federação de Futebol do Rio de Janeiro de que os clubes que participarem da Liga, no caso Fluminense e Flamengo, que eles, se colocarem equipes mistas, mesmo com alguns titulares no campeonato estadual, no campeonato carioca, como queiram, que vai começar no dia 30 agora, no final da semana, que eles receberão uma cota idêntica dos clubes pequenos. Primeiro que ele não pode fazer isso. Já começa por aí porque há um contrato de 5 anos. E o contrato tem que ser respeitado. Independente do Flamengo, do Fluminense ou de quem quer que seja disputar outra competição paralela ao campeonato estadual, eles colocando seus quadros titulares na competição estadual do Rio, não perdem o direito com relação à verba. Aí o torcedor pode falar assim, mas a federação ela pode impor, Fernandinho. Ela não pode impor isso. Nós tivemos o exemplo de 2002, quando houve um boicote dos clubes do Rio ao campeonato estadual, que foi denominado como Caixão. É verdade. Né? 2002, fazendo aí uma gozação com o doutor Eduardo Viana. Exatamente. Que sempre teve o apelido de Caixa d'Água, apelido que ele adquiriu em infância, quando morava em Campos e era estudante do liceu. A Globo, se me permite, naquela ocasião, ela não diminuiu verba de ninguém. Todo mundo recebeu a mesma verba estipulada num contrato que já havia sido feito em 2000. E todo mundo boicotou, somente no final, que os clubes grandes do Rio colocaram o time principal. Como o Vasco perdeu a Taça Guanabara em Campos, com Romário, com Euler, né? Com uma grande equipe, inclusive numa tarde inspirada do Luciano Viana, que fez os 2 gols da vitória do Americano sobre o Vasco, com Romário marcando para a equipe do Vasco da Gama. E nesse mesmo ano, o Fluminense, que havia feito uma política com o Botafogo e o Flamengo para boicotar o campeonato, o Fluminense estava completando 100 anos, resolveu colocar o seu time principal em ação, já nos jogos finais da Taça Rio. Houve uma mudança no regulamento e o Fluminense, que não era para ser campeão, acabou conquistando o título do campeonato estadual, que deveria ser do Americano, que conquistou por direito as taças Guanabara e Rio. Quer dizer, naquela época ninguém falou nada, aí agora todo mundo se acha no direito de falar? Exatamente. Bom, daqui a pouco nós temos mais papo com o Fernando aqui, inclusive abordando não só os clubes de Campos que vão disputar o campeonato estadual da Série B, que só começa em março, no dia 5 de março, a primeira rodada vai acontecer naquela data, mas também falando porque daqui a pouco nós vamos ter jogos também pelas eliminatórias do Mundial ainda. Esse ano tem muita coisa no esporte, tem muita coisa para acontecer. Segura aí rapidinho, Pai Bola.